Você já teve aquela sensação estranha, um arrepio, um pressentimento de que algo ruim estava prestes a acontecer? A maioria de nós ignora, atribuindo a uma coincidência ou a um nervosismo passageiro. Mas, e se essa intuição, esse sexto sentido, não fosse apenas individual, mas algo que pudesse ser sentido coletivamente? E mais, e se houvesse uma maneira de medir isso? Uma espécie de termômetro da consciência global? Poucas horas antes do mundo parar, no dia 11 de setembro de 2001, em um laboratório da prestigiada Universidade de Princeton, algo inexplicável começou a acontecer. Um experimento científico, que operava silenciosamente em segundo plano, registrou um grito silencioso, um sinal de que a catástrofe era iminente. Esta não é uma teoria da conspiração. São dados, cuidadosamente coletados e analisados. E hoje, vamos mergulhar nos fatos por trás da história do Projeto de Consciência Global, uma iniciativa que desafia nossa compreensão da realidade e da interconexão humana. Para entender o que aconteceu, primeiro você precisa conhecer o personagem principal dessa história, o Projeto de Consciência Global, ou GCP. Imagine um grupo de cientistas de elite em Princeton se fazendo uma pergunta audaciosa, quase filosófica. Será que a consciência humana, quando focada em massa, em momentos de grande alegria, tristeza ou apreensão, pode afetar o mundo físico de alguma forma mensurável? Será que nossos pensamentos e emoções coletivas têm um peso, uma energia que pode ser detectada? Para testar essa hipótese revolucionária, eles criaram uma rede global sem precedentes. Espalharam cerca de 70 caixinhas eletrônicas, chamadas geradores de números aleatórios, ou RNGs, por todo o planeta. Pense nelas como máquinas de cara ou coroa superavançadas, mas com uma diferença crucial: elas são baseadas em processos quânticos, o que garante uma aleatoriedade verdadeira, não apenas simulada. A cada segundo, esses dispositivos geram centenas de bits, zeros e uns, de forma totalmente imprevisível. O esperado, estatisticamente, é um equilíbrio perfeito. 50% de caras, 50% de coroas, uma linha reta e imperturbável no gráfico. Essa linha reta era a calmaria, a normalidade, a base de tudo. A hipótese do projeto era que, durante eventos que capturassem a atenção e a emoção de milhões de pessoas simultaneamente, como a morte da princesa Diana, grandes desastres naturais ou até mesmo celebrações globais como a virada do milênio, essa linha se quebraria. A aleatoriedade seria perturbada, os números se desviariam do padrão esperado. Era como se a mente coletiva da humanidade estivesse tocando na máquina, influenciando seu comportamento de uma maneira sutil, mas detectável. E então, veio o dia 11 de setembro de 2001. A manhã começou como qualquer outra, com a rotina normal se desenrolando em Nova York e ao redor do mundo. Mas as máquinas do GCP não concordavam com essa aparente normalidade. Por volta das 4 da manhã, horário de Nova York, 4h30 antes do primeiro avião atingir a Torre Norte, os dados começaram a ficar estranhos. Não era uma pequena flutuação, mas um desvio persistente e crescente. A aleatoriedade começou a desaparecer. Os números não eram mais tão aleatórios. A probabilidade de aquilo acontecer por puro acaso era baixíssima, algo como 1 em 1 milhão. Era como se a rede estivesse reagindo a algo, uma perturbação no campo da consciência coletiva. Um evento futuro? Um pressentimento global que ainda não tinha nome, mas que já reverberava através da interconexão humana? Às 8h46 da manhã, o voo 11 da American Airlines colide com a Torre Norte. O mundo entra em choque. A notícia se espalha como um incêndio. E o gráfico do GCP? Ele atinge um dos picos mais altos e anômalos já registrados em toda a história do projeto. A máquina não estava apenas reagindo ao choque da notícia à dor e ao medo que se espalhavam pelo planeta. Os dados sugerem que ela começou a reagir antes que a maioria das pessoas soubesse que havia algo para reagir. Isso levanta uma questão profunda. Será que a consciência coletiva pode, de alguma forma,
Antecipar eventos de grande impacto emocional. É aqui que a história fica realmente profunda e a ciência se encontra com o mistério. Os cientistas do GCP são claros. O sistema não previu o 11 de setembro no sentido tradicional. Ele não disse um ataque vai acontecer em Nova York. Seria mais como sentir uma dor aguda no corpo, sem saber onde ou porquê. Foi um alarme sem etiqueta, um sinal de que algo de proporções catastróficas estava para abalar a humanidade. Os críticos, como em qualquer pesquisa que desafia paradigmas, dizem que isso é apenas encontrar padrões no ruído depois que o evento já aconteceu, um fenômeno conhecido como cherry picking. E é uma crítica válida, que exige rigor. Em um volume de dados tão imenso, anomalias estatísticas são esperadas. No entanto, a metodologia do GCP foi projetada para minimizar esses vieses, com análises pré-registradas para eventos significativos e uma base de dados contínua. Mas, e se não for apenas coincidência? O pico do 11 de setembro foi um entre muitos. O sistema também mostrou desvios significativos durante o tsunami do Oceano Índico em 2004, que ceifou centenas de milhares de vidas, e os ataques terroristas em Madrid. Em cada um desses momentos, a rede de RNGs pareceu reagir à onda de emoção e atenção global, e os dados não pararam de chegar. Mesmo após o encerramento oficial do projeto original em 2015, uma nova fase, o GCP 2.0, foi lançada, com tecnologia aprimorada e uma rede ainda mais sensível, continuando a monitorar o pulso do planeta. Recentemente, em 2025, o GCP 2.0 registrou anomalias notáveis durante a eleição do Papa Leão XIV, um evento que capturou a atenção de bilhões de católicos e não católicos ao redor do mundo. Da mesma forma, no Dia Mundial do Mantra Navkar, um evento que uniu mais de 1 milhão de pessoas em meditação pela paz e harmonia global, os dados mostraram um desvio significativo na aleatoriedade. A correlação entre grandes eventos emocionais, sejam eles de dor ou de união e esperança, e os desvios nos dados é estatisticamente forte demais para ser ignorada facilmente. Isso sugere que a consciência coletiva pode ser um fator real, influenciando o ambiente físico de maneiras que ainda estamos começando a compreender. O projeto não alega ter poderes mágicos ou prever o futuro. Ele apenas apresenta os dados, de forma crua e intrigante. E os dados mostram que nos momentos de maior dor e alegria compartilhada nos picos de atenção e emoção coletiva, o tecido da realidade parece se comportar de maneira diferente, como se a própria estrutura do acaso fosse influenciada pela mente humana em massa. O projeto de consciência global e sua nova fase, o GCP 2.0, não nos deram respostas definitivas, mas nos deixaram com uma pergunta monumental. Estamos todos conectados de uma forma que a nossa ciência atual ainda não consegue explicar? Será que existe uma consciência global, uma nosfera, que sente e reage como um organismo único, um campo de informação e emoção que nos une a todos? O que as máquinas de Princeton registraram no dia 11 de setembro não foi uma previsão, mas talvez um reflexo. O eco de um grito coletivo que estava prestes a ser dado, uma manifestação da interconexão profunda que existe entre todos nós. É uma ideia que nos convida a olhar para além do que é visível, para o que é sentido. A verdade é que não sabemos com certeza, mas a possibilidade de que nossa consciência compartilhada possa, de alguma forma, tocar o mundo físico é, ao mesmo tempo, assustadora e incrivelmente esperançosa. Assustadora pela implicação de que somos mais vulneráveis e interligados do que pensamos, e esperançosa pela ideia de que nossa intenção coletiva pode ter um poder transformador. E essa é uma ideia que vale a pena explorar, questionar e discutir. O que você acha? Coincidência estatística ou evidência de algo maior? Uma falha na aleatoriedade ou um vislumbre de uma verdade mais profunda sobre a consciência? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios que desafiam a nossa compreensão do mundo, se inscreva no canal para mais vídeos como este. Nos vemos na próxima.